como eu disse, é, acomete aproximadamente de 5 a 7% das crianças. E ao longo do crescimento desses indivíduos, quando chegam na fase adulta, mais ou menos metade deles permanece com uma parte dos sintomas. Por que diminuem os sintomas, pessoal? Muitas vezes porque o indivíduo, especialmente se ele tiver acompanhamento médico, ele desenvolve estratégias para compensar esse mau desenvolvimento, compensar essa falta de controle do atencional. Então desenvolve estratégias, tem várias estratégias comportamentais que podem ser usadas, mesmo sem uso de fármacos, que podem melhorar muito o cenário dessas pessoas que realmente sofrem com TDAH. E aí já aproveito para falar da importância de se ter a psicoterapia, né? Ter um acompanhamento por um neuropsicólogo treinado que possa te ajudar a lidar com essa situação, aprender estratégias que podem compensar, aprender formas de desenvolver esses circuitos que não estão tão bem desenvolvidos, né? Como é que é feito o diagnóstico, pessoal? Não tem um teste específico que vai te falar categoricamente tem e não tem. O que é feito é uma avaliação com base em relatos da pessoa, né, do paciente, assim como das pessoas que estão em volta, dos pais e dos professores, no caso de crianças em especial. Então, a ideia é passar questionários e escalas para avaliar se tem sintomas, quais são os sintomas, a gravidade dos sintomas, quando que os sintomas apareceram, porque um ponto importante que para ser diagnosticado com TDAH, esses sintomas relacionados a déficit de atenção e impulsividade, eles têm, pelo menos parte deles, eles têm que ter começado quando o indivíduo tinha de 6 a 12 anos. Tá? Você tem que ter um número daqueles 9 que eu citei, por exemplo, pelo menos 6, um número X de sintomas, eles têm que ter começado, pelo menos parte deles, quando o indivíduo tinha de 6 a 12 anos. E um ponto super importante, tem que estar presente em mais de um ambiente. Fala assim, eu tenho déficit de atenção toda vez que eu estou assistindo aula. Bom, provavelmente você não está conseguindo ter atenção por algum motivo relacionado à aula. Talvez a aula seja um saco. Ou o horário da aula é um horário inadequado, como eu já comentei. Por vários motivos, você pode estar tendo problema com a atenção naquele ambiente específico que tem alguma coisa ali atrapalhando. Então, quem sofre de TDAH mesmo tem problema em controlar a atenção em mais de um ambiente. Na escola, em casa, no trabalho. E essa disfunção, esse problema tem que trazer alguma disfunção, tem que estar atrapalhando a vida da pessoa, né? Senão, se fala assim, André, eu me distraio com muita facilidade, está atrapalhando sua vida de alguma forma? Não, então é assim, faz parte da vida, né? Beleza? Então, tem que ter começado de 6 a 12 anos, tem que estar presente em mais de um ambiente e talvez o mais importante de todos, né, que o clínico vai ter que traçar aí com você, o neuropsicólogo, o psiquiatra, o neurologista, enfim. Não pode ter outra explicação. A ideia é fazer todo... Isso não é feito em uma consultinha de 15 minutos, tá, gente? A ideia é fazer todo um trabalho de traçar, né, uma avaliação complexa para você ver se tem os sintomas, quando que eles começaram, aonde que eles estão presentes e se não tem nenhum outro aspecto que pode estar explicando esse déficit de atenção. Então, se você me fala para o clínico que você tem dormido muito mal e tem déficit de atenção, bom, tem que primeiro resolver o problema do sono, porque, como eu já comentei no episódio anterior, eu acho que em todos os vídeos que eu gravo, falta de sono, uma das consequências dela, mesmo que seja uma falta de sono pequena, é déficit de atenção. Então, talvez o déficit de atenção que você tenha seja simplesmente porque você está dormindo mal. E aí você não pode, com base nisso, então, supor que você tem TDAH, entendem? Então, o clínico tem que avaliar se não tem nenhuma outra possível explicação para esses problemas. E aí sim, depois de cumprir todos esses requisitos, falar, então, beleza, começou dos 6 aos 12 anos, tem esse tanto de sinais clínicos, começaram bem cedo, estão presentes em vários momentos e ambientes, e não tem outra explicação, então, beleza, você provavelmente tem TDAH. A gente ainda não sabe o que causa, tá, gente? Como eu falei, são vários circuitos envolvidos, córtex pré-frontal, corpo estriado, tálamo, várias regiões envolvidas. Se você atrapalha a função de qualquer uma dessas regiões, você atrapalha o processo, né, em algum aspecto. Então é difícil a gente dizer uma única causa, porque ela pode ter várias causas, né? O circuito pode não estar funcionando direito por vários motivos, beleza? Quais são os tratamentos, né? O que vocês devem conhecer melhor, mas não necessariamente é o único que deve ser usado, é o farmacológico, né? Então o indivíduo pode usar
fazer uso, né, depois de ser diagnosticado, fazer uso de fármacos que vão, de alguma maneira, ajudar esses circuitos a funcionar direito. Os mais comuns são os estimulantes. Como o nome sugere, é um fármaco que vai lá no seu cérebro e gera um efeito de estimular, de ativar. E os mais usados, né, no tratamento farmacológico TDAH são os fármacos que parecem com a anfetamina, pessoal. Anfetamina, vocês já ouviram falar da anfetamina, droga, anfetamina? E alguns de vocês talvez até tenham feito cara feia, é uma droga. Mas os fármacos usados para TDAH, muitos deles, a formulação química dele é muito parecido com a anfetamina. O efeito dela, do fármaco, do remédio, no cérebro é muito parecido com a anfetamina. Ritalina, Venvance. Basicamente, o que esses fármacos fazem é ir lá no cérebro da pessoa e aumenta a atividade. Lembra que eu falei de 2 sinais químicos importantes para modular esses circuitos relacionados à atenção, né? Noradrenalina e dopamina. Então a gente tem neurônios específicos que liberam esses sinais químicos em lugares específicos do cérebro, incluindo essa região aqui atrás da testa, que eu falei que é o nosso gerente, né? Incluindo essa região. Então você libera, a liberação desses sinais químicos nessas regiões, inclusive aqui, né, atrás da testa, é super importante na regulação da atenção. Tá? Então, noradrenalina. E o que esses fármacos fazem? Ritalina, Venvance, por exemplo. Eles aumentam, dito em linhas gerais, tá? Desculpa aí o pessoal da farmacologia, não vou entrar em detalhes. Eles aumentam a atividade desses sistemas. Tudo bem? E um trabalho que saiu recentemente, inclusive, saiu na Cell, se não me engano, eu vou deixar aí nas referências, mostrando que a melhora da capacidade cognitiva, a melhora da capacidade da pessoa de prestar atenção está super relacionada com esse sinal dopamina. O que esse fármaco faz, no caso eles testaram a Ritalina, um trabalho bem recente, o que eles viram que o efeito que esse fármaco tem de melhorar a capacidade da atenção da pessoa está relacionado a esse aumento da atividade do sinal dopamina, que por sua vez faz o cérebro da pessoa, é como se ele visse mais benefício em prestar atenção. Muda a relação de custo-benefício no cérebro, fazendo ele enxergar uma tarefa cognitiva quando sendo mais vantajosa, digamos assim, como se o benefício fosse melhor do que se não estivesse tomando o fármaco. E isso melhora a capacidade da pessoa de prestar atenção. Então, esses fármacos, né, como por exemplo a Ritalina, estão modulando, na realidade, um sistema do cérebro relacionado à motivação, um sistema relacionado a dar valor para as tarefas, inclusive prestar atenção numa tarefa. Então, se você toma esse fármaco, você aumenta essa sinalização de dopamina e meio que faz o cérebro da pessoa ver uma tarefa como tendo um valor maior, digamos assim. Então fica mais fácil para a pessoa se manter engajada naquela tarefa. Olha só que interessante. Então, mas voltando aqui, esses fármacos eles são como a anfetamina, pessoal. Ele estimula, aumenta a atividade de noradrenalina e dopamina e em muitos contextos, não todos, não funciona com todos, em muitos contextos melhora a capacidade cognitiva da pessoa, melhora a capacidade de controlar a atenção. É como se você estivesse colocando, o que esses sinais químicos fazem? Né? Eles, especialmente a dopamina nesse caso, parece que ela é especialmente importante em melhorar esse controle atencional. Né? O que ela faz? É como ela modula várias áreas do cérebro. É como se você estivesse colocando uma gasolina aditivada no carro. O carro é o mesmo e você quer fazer ele andar melhor, com maior potência, põe uma gasolina aditivada que vai fazer lá a explosão ser um pouquinho mais forte e tudo mais. Seria mais ou menos isso. Você libera a dopamina, ela modula as áreas, fazendo elas ficarem mais eficientes para essa tarefa de controlar a sua atenção e manter a atenção num lugar específico. Mas, como eu disse, não funciona para todos. Tudo bem? E, de novo, a gente ainda está estudando bastante sobre como que elas funcionam, por que funciona, mas em boa parte é por causa disso. Aumenta a atividade desse sinal químico dopamina nesses circuitos, especialmente aqui nessa região, que é o córtex pré-frontal. É como se melhorasse a capacidade do gerente de controlar as coisas, e aí a pessoa consegue controlar um pouco melhor, consegue manter a atenção onde ela quer por mais tempo e tudo mais. Tem uma melhora, né? Agora, esse é o tratamento farmacológico e, como eu disse, é super importante que tenha também um tratamento com psicoterapia, um acompanhamento com um neuropsicólogo que vai acompanhar o que está acontecendo, os fatores da sua vida, como que você dorme, como que você não dorme, quando que você tem problema, quando que não tem, e fazer uma série de ajustes para ajudar a pessoa a melhorar a capacidade de controle dela. Como eu disse, isso tem como melhorar. O seu controle sobre o seu foco atencional tem como ser melhorado. Tem como ser treinado.